Nós vamos fazer uma leitura bíblica para nós termos um respaldo naquilo que nós vamos falar, porque nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera onde não tem, ela transforma o que precisa ser transformado, ela lava onde está sujo, ela ergue onde está caído, ela salva onde está perdido, ela cura onde está doente, ela traz a vitória onde a derrota tenta estabelecer. Então eu e você temos mais do que motivos de glorificarmos, exaltarmos o nosso Deus nessa manhã, porque é uma manhã, sem sombra de dúvida, propícia para sermos tremendamente abençoados. Amém? E eu quero ser abençoado. Ser abençoado quer dizer liberado para prosperar em todas as áreas. Sua saúde está bem, seu casamento está bem, suas finanças estão bem, seu trabalho está bem, a sua comunhão com Deus está bem, a convicção do céu dentro da sua vida, dentro do seu coração está resolvida, está bem. Nós precisamos da bênção do Senhor para nós prosperarmos em todas essas áreas. E também financeiramente, porque o nosso Deus é dono da prata e dono do ouro. Amém? Então vamos para a palavra que me encanta, a palavra que Deus nos deu para compartilhar com vocês. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez, Senhor, nós te louvamos. Obrigado você que veio, você está honrando a Deus e aos seus pastores, seus líderes, a Mount Zion. Queremos agradecer a Deus pelo pastor Ricardo e sua família, homem que tem determinado, a servir o Senhor com muita determinação e clareza, transparência nesse ministério, e isso faz a gente sentir motivado a caminhar, porque se tem algo que agrada a Deus, chama-se de organização, transparência e vontade, porque quando a gente começa a querer, Deus já estava querendo há muito tempo. Então o projeto de Deus na minha e na tua vida está antes de mim e de você querer, diga amém. Oh, aleluia, só isso já é bênção demais, irmãos. Vamos então à palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Nós vamos ler um trecho, talvez 5 ou 6 versos, que já vai dar a nós um apetite, um despertar, uma vontade, um desejo de entrar nessa história. E isso é saudável e necessário. Porém, além disso, eu quero pedir a você para aplicar isso na sua vida. Porque se você simplesmente ouve e não aplica, pouco resultado vai surtir. Mas a palavra de Deus, as parábolas, os ensinamentos são para ser passado para nós que somos os filhos, que somos os discípulos do Senhor. Amém? Diz assim a partir do verso 1, capítulo 5 de Lucas: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, olha que lindo, uma multidão com fome e com sede de Deus. Parece que eu vejo isso repetindo aqui hoje. Diga amém! Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Diga assim: eu sou parte da multidão. Oh, bendito Deus. Então você vai ser ensinado hoje, porque Jesus já está no barco para nos ensinar, Quando acabou de falar, afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Diga amém. Senhor, em nome de Jesus, passagem conhecida, nós acabamos de ler, mas nós não queremos nela apenas o conhecimento, Senhor, apenas a parte literária, nós não queremos apenas o logos, mas nós queremos o rema, a revelação que o Senhor tem para nós dessa palavra que é profunda, Deus. Eu fico apaixonado com aquilo que o Senhor falou comigo e eu lhe peço que o Senhor me ajude a passar isso para a igreja, Senhor.
Porque é para a igreja, não é para mim apenas. Aqui estão homens, mulheres, crianças, jovens, ministros, Senhor, e todos nós precisamos dessa palavra, dessa orientação, dessa direção, desse ensinamento do Senhor, porque só tem um que sabe tudo neste lugar, e é o Senhor é que é mestre por excelência. Nós somos os discípulos, nós somos teu povo, nós somos a multidão, Senhor, e nós precisamos da tua ajuda. Então socorre-nos, ajuda-nos, abençoe-nos, em nome de Jesus. Diga amém. Queridos, vamos entrar aqui nessa história bem brevemente, porque eu tenho dois inimigos. Eu tenho um inimigo da minha alma e um relógio que não me deixa em paz. Então eu preciso da tua extrema atenção para me ajudar a ministrar. Primeiro, porque eu preciso da sua ajuda para me ajudar a ministrar. E segundo, que essa palavra ela é para nós, para o povo de Deus. É algo que Deus preparou. Algumas coisas muito importantes nós vamos aprender aqui. Aqui estava um cenário complicado, um cenário contrário, né? Como que de repente possa estar hoje nós num todo passando, alguns em um particular de situações peculiares e específicas diferentes uns dos outros, mas algumas situações são gerais para nós todos, como também eram naquela situação. Coisas muito interessantes eu começo a observar nesse texto. Havia sede da multidão em ouvir Jesus falar. Isso é extremamente importante. O evangelho é muito doce, saboroso. Ele tem sabor de mel, a palavra. Então ele não precisa, não deve ser empurrado pela boca abaixo. É tão lindo que nós precisamos de despertar-nos e termos vontade, desejo de ouvir Deus falar. Nós temos talvez até uma certa parte da nossa vida dado muito crédito e ouvido ao que as pessoas falam. E não está de errado nisso, mas nós precisamos ter um filtro espiritual no nosso ouvido para nós sabermos separar o que é de Deus e não reter o que é bom e lançar fora o que não presta. Do contrário, nós vamos sermos poluídos por aquilo que nós estamos ouvindo, que vai ser ministração para a nossa alma, que vai levar nós a termos atitudes que muitas vezes não condiz com a palavra, com os princípios divinos, e nos leva numa rota que não é a rota da bênção. E nós somos o povo para sermos abençoados. Diga amém. Então nós precisamos de andar na rota. A rota é o princípio é a palavra. Fora da palavra, o pastor João não tem como profetizar na sua vida que você vai ser abençoado. Realmente nós temos uma veia profética no nosso ministério, mas eu quero já te alertar. A profecia que for liberada, ela vai cumprir se você entrar pelo princípio da palavra, pelo princípio divino, porque Deus não anda na contramão. Amém? Então nós precisamos da palavra, nós precisamos ter essa vontade, esse desejo. Você não tem que ficar esperando a sua esposa te empurrar para você vir para a igreja e vir bicuda achando que está fazendo um favor para ela. Você não precisa de esperar que o teu esposo te faça alguma coisa como negociando na sua casa para que você venha para a igreja com ele, achando que está fazendo um grande favor para ele. E com a mesma coisa os filhos. Então nós precisamos de termos dentro de nós uma cultura do céu. O que é uma cultura? Cultura é o desenvolvimento de hábitos. Aquilo se torna uma cultura. Então nós precisamos de termos o desenvolvimento dentro da nossa mente, do nosso coração, de hábitos corretos, espiritualmente falando. Hábitos do céu, porque nós somos cidadãos do céu. Se é verdade, diga amém. Então nós precisamos de ter uma cultura celestial aqui na terra, ainda que estamos nesse mundo corrompido. Aí é que está a diferença. Do contrário, vira uma coisa que todo mundo diz lá em Minas Gerais: tudo é farinha do mesmo saco. E não. Tem gente que quer coisa séria com Deus, mas tem gente que não quer. Tem gente que está de fachada. Outros vêm obrigado. Quantos estão dando graças a Deus que a pandemia ainda não terminou? Porque não tem que apresentar aqui na igreja. Quantos estão com aquelas desculpas amarelas para não estar na casa do Senhor? E aí eu te pergunto, eles estão perdendo, sim ou não? Agora, eu não posso reparar essa perda, ainda que sou pastor, ainda que o pastor Ricardo, Ana, nós somos os pastores, pastor Sei, nós não temos condições de reparar isso, porque dentro deles e de nós há o livre-arbítrio. Você tem o direito de estar aqui nessa manhã, se você quiser ou não.
A minha oração, a oração do pastor Ricardo, a nossa oração é para que você seja tocado e haja em você um desejo. Porque se houver desejo, toda vez que você se expor, Deus já está pronto. Não é que você vai se expor e Deus vai estar ocupado ajudando o outro. Não, nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Basta um olhar seu na direção do céu, Deus já te vê, já te contempla e já sabe o que você precisa antes que a palavra nos seus lábios. Oh, aleluia! Então havia neles, na multidão, uma vontade, um desejo, porque Jesus estava desenvolvendo o seu ministério terreno, e ele estava fazendo vários milagres já, e eu vejo essa história repetindo. Tem muita gente que são acompanhadores de milagres, aonde tem um mover de Deus, que está realizando milagres, eles querem estar no meio, não tem nada de errado nisso, mas isso não é o que sustenta a tua vida cristã, porque o milagre acontece hoje, mas amanhã você precisa de outro. O que nós precisamos é da presença de Deus, o que nós precisamos é da comunhão de Deus, o que nós precisamos é do conhecimento de Deus, o que nós precisamos é vivermos a palavra, porque o milagre que eu preciso hoje Deus resolve, mas amanhã o que eu precisar Deus já tem pronto para resolver também. Diga amém. E aí eu vivo uma vida de milagre na presença de Deus. Porque nessa terra, meus irmãos, do jeito que estão as coisas e só vão piorar, é só o milagre de Deus, é só a misericórdia para nós não sermos destruídos, diz a palavra. Então, isso já é muito interessante. A multidão apertava Jesus para ele falar para eles. E o propósito do nosso Deus não é se esconder, não é ficar segurando. O propósito de Deus é, diga comigo, revelar. Irmãos, Jesus, pronto que eles começaram a ter aquele desejo, ele vai em um lugar até muito característico, e ele enxerga ali naquele lago, aquele lago de Genezaré, 2 barquinhos, e uns pescadores já lavando as redes, que já haviam desembarcado. Eu vou abrir um parênteses aqui, só para conhecimento histórico nessa parte aqui, e aí nós voltamos para o cerne da mensagem. Esse lago é muito interessante. Primeiro, ele é imenso. É dos maiores do mundo. Ele está a 200 e tantos metros abaixo do nível do mar. Perto do mar da Galileia. A lógica é que se tem um mar de água salgada para aqui e um lago ali mais baixo, era suposto o lago ter água salgada porque a água vai para baixo. A lógica. O lago é de água doce. E o lago é tão grande que parece um mar, tem praia. É tanto que a Bíblia diz que tinha 2 barcos, havia 2 barcos na praia do lago. Amém? Fecha aí, e depois você vai cavar mais aí, que aí também tem revelação, tá? Aí também tem revelação. Deus não opera pela lógica. Não é do jeito que você quer, não põe Deus na forma, não adapta o evangelho à sua falta de compromisso, à sua falta de entendimento, às suas comodidades, à sua zona de conforto. Permita que o seu coração seja moldado por Deus na palavra, para a sua vida encaixar no padrão divino, que é o padrão perfeito. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Amém ou não? Amém. Então agora, Jesus entra no barco, pede que empurra o barco, e ele se assenta para começar a falar para a multidão, a explicar para a multidão. Uma coisa que me deixa apaixonado é que o Deus que nós servimos não é estático, não é morto, que para mudar de lugar você tem que carregar. Não abre um olho, não abre a boca, não. O nosso Deus fala. E está vivo. Isso dá vontade, dá desejo de ter um relacionamento com Ele, porque nós relacionamos com a vida, nós estamos cheios de vida, nós temos vida, nós temos que relacionar com vida, amém? Então nós temos o nosso canal aberto para relacionarmos com o nosso Deus, porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus fala. É tanto que Jesus estava falando, e Jesus é Deus. Eu posso ouvir amém nessa casa? Amém. E Ele estava falando ao povo. Estratégia para todo lado. Lá dentro do lago, o vento sopra naqueles ventos ali, levando a voz do mestre para a multidão. Não tinha essa sofisticação toda não, meus irmãos. Se mostrasse um microfone desse para alguém que queria, mostrasse um microfone desse aqui para Paulo, Paulo ia sair correndo, pensando que era um anzol que eles iam pôr na boca dele. A sofisticação chamava-se Espírito Santo de Deus, palavra do Senhor, trazendo ensinamento para o povo, e havendo milagres e havendo maravilhas. Amém? E agora,
ele ensina, e a Bíblia não dá detalhes do que Jesus estava ensinando, mas com certeza é coisa boa, porque tudo que Deus fala é bom. Posso ouvir amém? Mas não fala o que ele estava ensinando. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, como Deus que é, certamente ele estava fazendo um discipulado para aquela multidão. Ele estava dizendo coisa mais ou menos assim, não estou forçando o texto, não está escrito na Bíblia, não joga pedra no pastor João, tá? Vocês estão aí nessa vontade de ouvir uma palavra, é porque vocês têm visto ali muitos milagres, não é? O que mesmo vocês querem ouvir? Vocês querem ouvir que precisa ter mais compromisso, vocês querem ouvir que o céu é tomado à força, vocês querem ouvir que santidade é algo que sem ela ninguém vê a Deus, vocês querem ouvir que verdade é algo de Deus e a mentira é algo do cão, o que vocês querem ouvir? Não, ele não perguntou o que eles queriam ouvir. Ele falou o que ele precisava falar, porque ele já sabia o que eles precisavam de ouvir, e eu vejo eles repetindo aqui nessa manhã. Posso ouvir amém de novo? Isso muda tudo, irmãos. É o que Deus quer. Uma palavra de Deus na direção da tua necessidade muda toda a circunstância. E nós vamos ver isso na Bíblia. Veja bem, havia uma empresa que estava com problema. Simão Pedro e os sócios. Lê os textos que você vai ver. Eram sócios. Eles tinham uma empresa de pescaria. Isso aqui tem muita coisa ligada. Era um meio de vida, era um meio de renda, era um lugar empregatício. E agora isso estava com problema, porque eles, com toda essa parafernália, com toda essa experiência, com toda essa estrutura montada, diz o texto que nós acabamos de ler que Jesus chegou, estavam os 2 barcos na praia e os pescadores fazendo o quê? Me ajudem, nós acabamos de ler. E os pescadores estavam lavando as redes. Lavando as redes. Diga comigo, os pescadores estavam lavando as redes. Aqui tem um probleminha. Não por lavar a rede em si. Porque a rede, se não lavar, ela cheira mal e ela apodrece. E ela escurece a linha. Quando você lança ela de volta para pescar, como um pescador que eles eram profissionais, o mau cheiro vai repelir o peixe, a cor escura da malha vai ficar visível, o peixe vai correr dela, e ela, quando pegar peixe pesado que for preciso de puxar, ela vai quebrar, ela vai arrebentar, ela não vai suportar. Isso é a parte lógica e literal. Então, dentro da concepção humana e lógica, eles estavam fazendo correto. Mas Jesus estava usando esse cenário, porque o que eu amo no meu Deus é que Ele traz para mim e para você uma linguagem que eu entenda. Ele fala do jeito que eu entendo. Ele fala na minha linguagem. Lembra das parábolas? Ele falando das palavras, ele dando das parábolas, ele dando as ilustrações. Por que aquilo? Faltava repertório no vocabulário dele? Não. É porque ele sabia com qual povo ele estava falando. E o que importava era que aquelas pessoas pegassem a mensagem que ele estava falando, como aqui nessa manhã. Então aí alguns podem até olhar, ou na filmagem depois dizer, mas que linguagem simples, por que não usou umas palavras bonitas, um vocabulário elevado? Poderíamos, dentro das nossas possibilidades, mas o que importa aqui é o que Deus quer falar com você, é o que Deus falou comigo para te contar. É isso que vai mudar, é isso que vai trazer efeito. Amém? Amém, meu irmão? Então, Jesus então começa a comentar com eles no final o que a Bíblia mostra. Porque as outras coisas, a Bíblia não fala o que ele falou. A Bíblia diz que Jesus disse para eles, especificamente para Simão, o dono de um dos barcos que ele pediu emprestado. Também não vou pregar aqui, mas aqui também tem mensagem. Ele pediu o barco emprestado, ou seja, ele mostrou que precisa uns dos outros. Não ele em si como Deus, mas como homem. Ninguém é uma ilha, nós fomos criados para ajudar uns aos outros, para suportar uns aos outros. E Salmo ainda vai mais longe dizendo que eu devo considerar meu irmão superior a mim. Diga amém. Então nós fomos criados para vivermos em comunhão. Primeiro com Deus e depois com os homens. Fecha os parênteses. Agora começa então Jesus a falar algo de muita importância, que tem tudo a ver com aquela situação que eles estavam lavando as redes.
Jesus vira para Pedro e disse assim, já terminando de falar, já terminando de ensinar, aquela expectativa tremenda da multidão, e multidão começa com um, e eu posso ver uma multidão aqui, porque aqui nós somos mais do que um, diga amém. Eu posso ver uma multidão gerados pela sua vida, porque toda multidão começa com um, e você já é um, e Jesus já te alcançou, então você tem como alcançar muito, você é pai de multidão, você é mãe de multidão, você também pode pescar as multidões para Deus, diga amém. E agora, então Jesus vira para ele e diz assim, irmão Pedro, preste atenção no que a Bíblia diz, no que Jesus falou. No que Jesus falou, eu amo as pregações de Jesus, porque as pregações de Jesus sempre dá certo, sempre tem palavra de poder, é Deus falando a nós, a boca de Deus revelando a nós. Faz, lá no verso 4, a parte B, acabou de falar, disse a Simão, ao nosso Deus falando, diga amém. Faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Faz-te ao largo, quer dizer, não joga aqui na beiradinha, na raseira não, vai para dentro. Lembra que o lago era grande, esse lago ele tem 53 quilômetros de dimensão, 53 quilômetros, ou seja, é uma distância imensa. Então Jesus orienta ele, pega o teu barco e dá a largo no lago, ou seja, vai para os lugares profundos. Vamos começar a entender o texto? Quantos querem o profundo de Deus e só fica na raseira? Só fica pelas beiradas? Quando fica? Quantos não propõem, não dispõem, não quer e não entra no barco para ir para as profundidades? Tudo que é precioso em termos de pedras está nas profundidades. Isaías, quando tem experiência com Deus, ele diz, não fica nas águas que dá só nos artelhos. Depois ele diz, não que só esteja até no joelho, mas não fica só que esteja até nos ombros. Mergulhe, submerge, entre nas profundidades, porque as revelações de Deus estão nas profundidades. E aí quando você entra e Deus vai trazendo, Deus te conta coisa que homem nenhum contou e que você precisa saber. E quando Deus conta, Ele não conta coisa que vai te gerar confusão, que vai gerar equívoco. Você sabe que é aquilo que é o correto, porque a voz de Deus ela é definida, ela é limpa, não tem interferência. Agora, parece que eu vejo, mesma forma, Simão Pedro, um profissional, um homem bem sucedido, um dos sócios daquela empresa de pescaria, voltando para Jesus e dando as desculpas amarelas, como muitas vezes eu e você damos. Mas, Senhor, nós pescamos toda noite, com a experiência que nós temos, Jesus, com essa parafernália toda, e nós acabamos de lavar as redes, que é algo que demora tanto quanto pescar. O Senhor manda a gente voltar de novo, e ainda para dentro do lago. Irmãos, era remando. As coisas de Deus não são tão fáceis assim, depende de esforço. O céu é para cima, depende de esforço. Você já ouviu dizer um ditado assim, para baixo todo santo ajuda? Quem ouviu isso, levanta a mão, por favor. Agora eu quero te dizer algo lindo. Para cima só um santo ajuda, o nome dele é Jesus. Amém? Então, precisava de esforço. Imagina a volta que deu dentro da cabeça de Pedro e dentro do coração dele. Mas, diz o texto aí abaixo, segundo a tua palavra, Senhor, nós vamos fazer. Irmãos, mudou tudo. A palavra de Deus foi liberada. Ele agarrou a palavra. Ele foi pela palavra. Se tem algo que Deus vela, igreja, é pela palavra. Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Se tem algo que nós precisamos de dar crédito e valor, chama-se palavra de Deus. E agora, diz o texto e a história, que ele pega o barco, deve ter chamado ali os auxiliares dele, pega aquelas redes limpas, e eu imagino com um bicão desse tamanho, né? Porque imagina, vê lá, se dá, nós vamos pagar o maior mico aqui, uma noite inteira não pescamos nada, agora lavando a rede e outra. Às vezes nós estamos lá lavando a rede, sozinha não tem ninguém. Hoje nós estávamos lavando a rede lá, quando nós olhamos,
Tinha uma multidão que vieram para ouvir Jesus pregar. Hoje está tudo diferente. Para completar, hoje nós não vamos pagar mico, não. Nós vamos pagar o zoológico inteiro. Hoje tem uma multidão aí também olhando isso. E o pior, eles vão ficar esperando. Eles vão ficar esperando, porque eles estão assistindo tudo. Eles estão vendo Jesus falar. Eles vieram para ouvir Jesus falar. E agora eles estão vendo a gente entrar no barco e voltar. Eu estou imaginando o que estava passando na mente de Pedro e no coração de Simão Pedro ali naquele momento. Que é o que às vezes muitos de nós pensamos. Vou lá na igreja para quê? Vou pôr essa palavra em prática para quê? Se está tão gostoso aqui. Querido, tem gente que paga tão caro para ir para o inferno e o céu é de graça. Preferem pagar caro para ir para o inferno do que receber a graça e ir para o céu sem custo, porque Jesus já pagou o preço. Diga amém. E aí Pedro pega aquela palavra e ainda diz para Jesus: eu vou pela tua palavra. E vai. Daí a pouco, diga comigo, o grande resultado. Você quer ver resultado na sua vida? Aplica a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Se expõe à palavra de Deus. Ainda que de primeira mão vai haver uma resistência na sua mente, no seu coração, porque nós precisamos de passar por essa transição. Paulo deixa muito bem lá em Romanos 12:2, ele diz que nós temos que fazer uma transição de mente, porque essa mente nossa ela está poluída, ela está complicada. Quantas informações erradas nós recebemos ao longo da nossa vida, e muitas delas até dos nossos próprios pais. Não por maldade, porque cada um dá o que se tem, é o que eles tinham para passar para nós, e eles passaram de bom grado. E essas informações nós carregamos elas como conceitos formados dentro de nós. E quando nós chegamos para o espelho espiritual, quando nós chegamos para a palavra, a gente vê que estava mais torto do que um pau-terra lá no cerrado. Estava todo torto. E agora você tem que fazer um processo dentro da sua mente, dentro do seu coração, pela ajuda do Espírito Santo, no conhecer da palavra, no entender a voz de Deus, no querer a bênção para a sua vida. E agora você se dobra todo, você se dispõe a essa palavra. O Espírito Santo de Deus traz algo que você de repente está difícil para você fazer, ou impossível para você fazer. Ele gera em você a unção, que é a capacidade para fazer aquilo que eu não conseguia fazer antes. E agora você, o que não conseguia fazer, o que não queria fazer, agora você faz e faz de bom grado, e o resultado chega. Diga amém. Não é mecânica, não é o poder de Deus que está na vida do pastor ou do ministério, é a sua posição diante de Deus. Amém ou não? Não tem igreja ruim e pastor ruim, e nem ovelha ruim. Tem pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, tem pastores que omitem falar a verdade e a palavra de Deus. Mas nós precisamos da verdade, porque a verdade, ela cura, ela sara, ela refrigera, ela te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos estão presos nas mentiras e nos conceitos do mundo? Simão Pedro estava preso no conceito da experiência dele, até Jesus liberar uma palavra e ele ir por a palavra. O resultado foi a Bíblia dizendo que eles começaram a pegar peixe. Diga glória a Deus. Eles começaram a pegar mais peixe. Diga glória a Deus. Eles foram pegando mais peixe. Diga glória a Deus. Um barco encheu. Diga glória a Deus. Eles dão um sinal. Traz o outro barco, traz o outro barco, traz o outro barco. E vem o outro barco. E o outro barco começou a encher. Diga amém. O outro barco foi enchendo. Continuou enchendo. Encheu os dois. Os dois estavam a ponto de afundar, estavam a pique. Diga amém. A Bíblia não diz que acabou os peixes. A Bíblia diz que os dois barcos se encheram ao ponto de ir a pique, ou seja, não podia colocar mais. Isso quer dizer que, se tivesse o terceiro barco, iria encher. Se tivesse o quarto barco, iria encher. Lembra da viúva, quando foi pedido a ela, o profeta liberou: consiga vasilha e não poucas, para que você retenha o azeite. E esse azeite você vai pegar, ele vai vender para saldar a sua dívida. Os credores não vão levar seus filhos. Vocês não vão à ruína. Consiga vasilhas emprestadas e não poucas. Diz o texto que a viúva foi lá, conseguiu as vasilhas,
Colocava a vasilha e enchia. Diga amém. Colocava a vasilha e enchia de novo. Foi colocando, as vasilhas foram enchendo. Chegou o momento que encheu todas as vasilhas. Mas o azeite não parou. Será que você entende o que Deus está falando? Não acabou, não secou a fonte de bênção no céu, a provisão de Deus, o milagre. Continua o canal aberto como era naquele dia, lá no lago de Genezaré, igreja do Senhor. Problema resolvido. A mentalidade mundana, a mentalidade lógica caiu por terra, porque agora houve uma revelação do poder de Deus na causa. Diga amém. Como que eles poderiam negar que não era Deus? Como que você pode negar que o fato de você estar aqui nessa manhã respirando não é Deus? Se é até o oxigênio que você respira, é Deus que te dá. Que quando ele começou a falhar, muitos respiradores foram para funcionar ao redor do mundo, mas não substituiu, porque o que Deus faz, o homem não pode, chama-se milagre. O dom da vida é um milagre. Se você está vivo hoje é um milagre, está tudo à sua disposição. Mergulhe, vá largo para dentro do mar, não tire as redes, mas lança as redes ao profundo e se encha dos milagres de Deus. Eu imagino como eles chegaram de volta na beirada, pastor Ricardo, na beirada do lago, na praia do lago. Na obediência da palavra liberada, houve o milagre. Lembra-se do primeiro que Jesus fez? Lá em Caná da Galileia, no casamento, que acabou o vinho naquela festa. E aí Jesus libera uma palavra para o mestre-sala, para aquele chefe pegam 6 talhas, vai lá no fundo e coloca elas por meias de água, correto? Não, vai lá no fundo, enche-as com água até em cima, sim ou não? Ok. Naquele momento havia 6 talhas cheias de água, diga amém. Agora, o garçom, a pessoa que estava servindo a festa, recebe uma palavra, agora pega da água e leva e dá para o mestre-sala provar, antes de distribuir para o povo. Quando ele pegou na talha, era o quê? Diga comigo, água. Mas no momento que ele pegou a água, diante de uma palavra revelada, diante de uma palavra de Deus, ele começou a caminhar para a sala. Eu creio que não era muito longe, porque eu creio que a cozinha era perto da sala, e ele começou a andar. Quando ele chegou lá no mestre-sala, já havia transformado. A transformação acontece na obediência da palavra. Igreja, aplauda o Senhor se você pode. Quando eles saíram, eram 2 barcos e uma turma de pescadores profissionais. Mas diante da palavra, na obediência daquela palavra, eles voltaram com o resultado, eles voltaram com o milagre e com a situação resolvida. Diga glória a Deus, aleluia, se você pode. E assim é com a minha vida e assim é com a sua vida. Toda vez que nós decidimos andar pela palavra, a circunstância muda. Nenhuma circunstância, por mais caótica que você esteja passando, vai anular o poder de Deus ou mudar o poder de Deus. Mas o poder de Deus pode mudar todas elas e Ele continua sendo Deus. Pronto! Lavar as redes, descer do barco e lavar as redes sem pegar nada, é como que eu já fiz a minha parte. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já fiz o que eu sabia fazer. Mas tem muita coisa que você não sabe que Jesus quer te ensinar. Porque essas que você não sabe que o Senhor quer te ensinar, é as que vão dar o resultado que você precisa. Então tenha paciência, seja humilde, queira aprender, se proponha a receber do Mestre aquilo que Ele está passando para você também ter a tua bênção, para você também ter o teu milagre, para você também ser bem sucedido. Todos os problemas foram resolvidos de uma só vez ali. O problema financeiro, porque agora já não estava mais em crise, porque já tinha peixe, que eu creio, a Bíblia não diz, que eles nunca haviam pego tanto peixe como pegaram. Eu imagino eles voltando, pastorzão, com aqueles 2 barcos cheios, aquele peixe sobrando para tudo quanto é lado. Como que ficou essa multidão? Porque eles tinham acabado de ouvir a palavra, eles tinham acabado de ver a cena.
o nosso chamado é para sermos testemunhas. E testemunha é aquele que vê, não é o que escuta o que o outro contou. Você precisa querer ter a sua experiência com Deus, tá? Você precisa querer ter a tua experiência com Deus. Ser um testemunha, não, Deus fez na minha vida. Eu estava assim, eu era assim e hoje eu sou assim. Eu estava assim e agora eu estou assim. A situação estava assim e agora a situação está assim. Porque Deus moveu na minha causa. Sai um amém? Cadê a força deles? Cadê a sabedoria deles? Cadê a experiência deles? Voltaram sem nada. A pergunta é: quem disse que é para você lavar as redes? E tem muita gente lavando as redes. Ah, não vou mais não. Ah, não vai dar certo mesmo não. Meu casamento acabou mesmo. Eu agora não saio dessas dívidas mais. Essa enfermidade vai acabar me matando. O mal que eu temia me sobreveio. A vitória está muito mais perto de você do que você pensa. Ela está 3 dedos para baixo do seu nariz. Ela está na tua boca. Profetiza, profetiza, profetiza. Há poder na palavra do Senhor. Mateus 12:36 diz que pela tua palavra serás justificado e pela tua palavra serás condenado. Libera a palavra. Qual que é a sua profissão de fé? Eu, coitadinho da corte, o senhor é porque não sabe, pastor. Irmãos, qual situação que Deus não muda? Há algo impossível para Deus? Não. Então vamos levantar a nossa cabeça, vamos caminhar, vamos nos restaurar. Vamos lançar as nossas redes, vamos manter a palavra no nosso coração. Vamos encher o nosso barco. Depois nós pregamos mais sobre isso. Mas aquele barco, antes de Jesus entrar, ele era apenas um barco corriqueiro e normal. Depois que Jesus entrou nele, chegou a unção da multiplicação. A sua vida sem Deus é uma vida meramente biológica, passando aqui por alguns anos. Mas a tua vida cheia de Deus, ela muda muita coisa nessa terra. Você cheio de Deus, a sua vida cheia de Jesus, uma palavra que você libera na direção de uma vida, muda toda. Uma campanha evangelística, e eu já termino, muito grande, de milhares e milhares de dólares para se montar. No final, uma pessoa se converteu. E os montadores daquela campanha evangelística e o pregador quase que frustrou, porque uma alma se rendeu e disse: eu quero esse Jesus para mim. Anos depois, esse mesmo pregador, assistindo às pregações, ele ouviu o testemunho de um pregador. Eu estava em uma cruzada, em tal lugar tão grande, quando o pastor fulano de tal fez o apelo, eu não aguentei, porque eu sabia que Jesus estava falando comigo, e eu me rendi ao mestre da minha vida, confessei como Senhor e Salvador da minha alma, e hoje eu quero dizer para vocês que por aquela palavra direcionada na minha vida, tudo mudou. Sabe quem era? O Billy Graham. E ganhou e continua ganhando vida até hoje. Até depois que esse homem foi para Jesus, ele vai continuar ganhando almas, porque é um torpedo de Deus na terra. A tua vida cheia de Jesus muda tudo, irmão. E isso não é para beneficiar só os outros, não, porque nós somos muito egoístas e pensamos: se é para beneficiar minha esposa, se é para beneficiar minha família ou a comunidade, eu não quero, eu não vou me esforçar. O primeiro a ser beneficiado é você. E a bênção chega em nós para ser distribuída. Quando nós somos abençoados, todos aqueles que estão ao nosso redor recebem da bênção. Oh, aleluia! Amém! Vamos parar por aqui, que nós ainda tínhamos algumas coisas, mas nosso tempo já venceu. Eu quero que você fique de pé, sem você comentar, sem você andar. Eu quero orar com você, eu quero selar essa mensagem no teu coração e dizer para você que a ordem é: faste ao largo e lança as redes para pescar. Daquele dia em diante, toda a situação dele mudou. Inclusive a concepção dele para com Deus. Inclusive ele ganhou algo muito tremendo, que Jesus já deu para você e para mim. Pergunta qual é? O ministério da reconciliação. Daquele dia em diante ele passou a ser um pescador, não apenas de peixe, mas de almas. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode pescar o tanto de peixe que você quiser, encher quantos barcos você quiser, mas todos eles vão ficar na terra. Mas todas as almas que você ganhar, inclusive a sua, quando partir dessa terra, vai estar contigo na presença de Deus. Aleluia.
O que o senhor quer dizer com isso, pastor João? Que o que importa são almas. Para Deus o que importa são almas, são vidas. A sua, a minha, as nossas, de toda a multidão, inclusive aquela que ele estava ministrando naquele dia. Amém? Se propõe para ser cheio de Deus. De repente seu barquinho é apenas um barquinho que já pesca a noite inteira e não tem pego nada. Mas deixa Jesus entrar nele hoje. Sabe, tanta coisa que você não consegue fazer e tem te levar até o sofrimento. Isso pode ter fim hoje. Não que no Senhor não vai ter dificuldade ou luta, mas vai ter unção para se resolver tudo que precisa ser resolvido. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, que é o melhor lugar para nós estarmos. É o único lugar seguro, Senhor. É debaixo da sombra das Tuas asas altíssimas. Sabemos que os céus de glória estão abertos neste lugar e nós estamos aqui como igreja, como Teu povo, homens, mulheres, crianças, os ministros, e nós estamos aqui todos dependentes do Senhor, com sede de ouvir do Senhor como daquela multidão. Mas nós ouvimos o Senhor falar, e a ordem do Senhor para nós foi para que nós lancemos as nossas redes, para que nós irmos ao largo do lago, para nós irmos para o profundo e lançarmos a rede. E certamente, Senhor, o milagre o Senhor vai fazer. Eu não conheço a situação individual de nenhum deles, mas eu peço que o Senhor venha nessa manhã. Assim como o Senhor naquele dia mudou a história daquela multidão e dos pescadores, que o Senhor mude a nossa também. Que a partir de hoje nós venhamos a ter a nossa mente transicionada, o nosso coração transicionado para as coisas do céu. Que nós venhamos, Senhor, a valorizarmos o sacrifício de Jesus para a salvação da nossa alma, mas que nós venhamos a preocupar com quem está da nossa direita, da nossa esquerda, e principalmente aqueles da nossa família, que é o campo de treinamento que o Senhor nos deu, Deus. Pai, então nós profetizamos a esposa, marido, os filhos, salvos, Deus. Nós queremos poder dizer que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Nós chamamos, Deus, em nome de Jesus, para essa igreja, para essas ovelhas, Deus, que o Senhor nos deu. Pai, nós pedimos que o Senhor dê a eles sede, fome, entendimento, e que o Senhor nessa manhã entre no barco deles e deixe no barco dele uma unção de multiplicação, uma unção de crescimento, uma unção para resolver as circunstâncias difíceis, uma situação que vai mudar a vida deles por sempre, Deus. Em nome de Jesus, cada um tem os seus desafios, as suas situações, mas o Senhor é aquele que tudo vê e tudo sabe. A tua palavra em Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda. Oh, bendito, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos do teu socorro, da tua ajuda, Senhor. Perdoa-nos porque às vezes nós temos lavado as redes muito cedo. Nós temos desistido e parado muito cedo, sendo que o Senhor não mandou parar. Aonde nós entramos, que o Senhor não mandou nós entrar, perdoe-nos e tira-nos, Senhor. Nós queremos andar nos teus caminhos, porque os teus caminhos são mais altos e eles são caminhos de bênção. A Bíblia diz que há caminhos ao homem que parecem maus e são caminhos de morte, mas o caminho do Senhor é perfeito. Então dê-nos a tua revelação, continua conosco, nos abraçando, nos amando e nos ensinando, e se necessário for, nos exortando também, tanto nós aqui presentes, como aqueles que irão ouvir essa pregação pela internet ao redor do mundo. Toca em nós, mas toca neles também, salva aqui, liberta aqui, mas cura, salva e liberta lá também, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Ainda com seus olhos fechados, eu gostaria de selar essa palavra no teu coração e dizer algo muito breviano. Se você de repente precisa de reconciliar com o Senhor Jesus, você de repente já começou a lavar as suas redes muito cedo, você já andou nos caminhos do Senhor e hoje você está apartado, assim um pouco desviado, fora dos caminhos do Senhor, e você tem desejo de reconciliar, eu gostaria de orar com você, aí mesmo onde você está. Se existe alguém ainda de olhos fechados, levante a tua mão direita bem alto, que eu gostaria de orar com você, se você quer reconciliar com o Senhor Jesus nessa manhã. Nós estamos bem, graças a Deus. Se tem alguém no nosso meio também que quer entregar, dizer para Jesus: Senhor Jesus, eu ouvi o Senhor falar comigo e eu quero não mais endurecer a minha mente, meu coração. Eu entendo que minhas limitações têm me deixado paralisado, com pouca produtividade, e eu ainda não tenho convicção do céu na minha vida, e eu quero nessa manhã me render, porque eu sei que eu tornando um filho, uma filha, tudo muda, porque a herança do céu é para os filhos e não apenas para os criados. Eu não quero mais apenas ser criatura, eu quero me tornar um filho ou uma filha de Deus, e nessa manhã eu quero confessar ao Senhor. Tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de fazer essa confissão? Também levanta aí a tua mão, que nós queremos orar com você e te abençoar. É muito diferente ser criatura de Deus e ser filho de Deus ou filha de Deus. Os filhos têm direito na herança, amém? A chuva é para todos, mas o céu é para os filhos, para as filhas. Jesus veio para salvar os filhos de Deus, amém? Senhor, nós queremos entregar à tua igreja essa palavra que foi ministrada, que ela fica
gravada, escrita no coração deles, assim como o Senhor escreveu naquelas tábuas quando Moisés foi na tua presença. E que essa voz do Senhor na vida deles e na minha vida fica ecoando e que nós venhamos a tomar uma postura diferente, Senhor. Nós não queremos estar lavando nossas redes precipitadamente, Senhor, mas nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ir ao mar, ao lago, e nós vamos lançar as redes, porque certamente o Senhor tem milagre para realizar em nós. Eis-nos aqui, fica conosco e nos abençoe, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga amém, aplauda o Senhor. atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit